Saudações! Nos últimos dias tem se falado bastante sobre aparições de OVNIs no planeta. O governo dos Estados Unidos, da China, do Canadá e do Uruguai estão investigando possíveis aparições. Mas enquanto essa história não se resolve, hoje nós vamos relembrar algumas histórias de OVNIs, objetos voadores não identificados que ficaram famosos e marcados. Muitas pessoas acham que se trata de aliens, outras pessoas são mais céticas e pensam que não. Inclusive, depois que você assistir, eu queria sua opinião aqui embaixo. Se você acha que OVNIs se tratam de ETs, de aliens, de seres extraterrestres, ou não seriam balões meteorológicos? Se você é uma pessoa que acredita em ETs ou é mais cético? Me diz aqui embaixo depois. Então vamos lá, chega de enrolação, corta pro vídeo. Muitas pessoas associam diretamente OVNIs a seres extraterrestres, coisas de outro mundo como ETs ou naves espaciais, e não é esse o real significado. Como eu já disse antes, OVNIs são objetos voadores não identificados. Em inglês a sigla é UFO, mas diz a mesma coisa. Por definição, são objetos ou luzes encontradas no céu que as pessoas não conseguem identificar o que são, se são aves, se são aviões, ou se podem ser outros itens também. Inclusive, cerca de 70% dos casos de OVNI já relatados até hoje foram explicados com fenômenos ou causas naturais. Apenas 30% que são coisas que a gente não sabe até hoje o que eram. Podiam ser causas naturais, podiam ser um fenômeno do planeta Terra, ou realmente poderia ser coisas de outro mundo. Mas se você voltar um pouquinho à história, você verá que a humanidade desde o começo sempre viu OVNIs. Objetos que não sabiam do que se tratava. Podiam ser animais que ainda não tinham descoberto ou outras coisas também. Existem diversas polêmicas envolvendo as pirâmides do Egito, envolvendo plantações e tudo mais. Mas vamos nos focar nas histórias do século XX pra cá. A maioria das alegações de alienígenas vem do projeto Blue Book dos Estados Unidos. Um projeto que foi criado pelo governo americano para investigar supostas aparições de extraterrestres ou de objetos que não são conhecidos, os OVNIs. Essa operação funcionou de 1948 a 1969 e investigou mais ou menos 12 mil aparições. Para você ver, hoje em dia pelo menos não é tão comum histórias de OVNIs se tornarem famosas, mas na época era muita coisa. Desses 12 mil, cerca de 700 ainda são não identificados. O governo estudou e não sabe dizer o que eram. No entanto, o governo americano afirmou que esses não identificados não possuíam tecnologia avançada ou resquícios de serem veículos extraterrestres, então classificou também que não eram alienígenas. Esse projeto foi fechado em 1969 devido ao seu alto custo, de acordo com o Arquivo Nacional. Mas muitas pessoas acreditam que esse projeto na verdade foi fechado porque o governo estava sabendo de muita coisa que estava vazando para o pessoal e a história já estava ficando conhecida demais. Bom, não sei. Um dos casos mais famosos aconteceu na cidade de Roswell, no Novo México, em 1947. Eu acho que você já ouviu falar dele. Diversos moradores relataram que um objeto voador caiu do céu em direção à cidade e pediram que as autoridades investigassem para saber o que estava acontecendo. O exército de Roswell divulgou inicialmente que era sim um disco voador que tinha caído por ali. No entanto, a imprensa começou a dizer depois que era um balão meteorológico. Os relatos começaram a espalhar na cidade, na região e nos Estados Unidos como um todo, de moradores que disseram ver o governo dos Estados Unidos retirando corpos de aliens daquela nave espacial e depois retirando a nave espacial como um todo e vazando dali. O ex-oficial de Relações Públicas do Exército, Walter Haut, em 1997, disse claramente: nós tínhamos em posse um disco voador. E no mesmo ano, a CNN fez uma pesquisa com os americanos para saber quem acreditava que se tratava de um balão meteorológico e quem acreditava que se tratava de uma nave extraterrestre. E por incrível que pareça, mais de 60% dos americanos acreditam que ali era realmente um alien e que não se tratava de um balão, que teria sido uma desculpa do governo americano. O caso até hoje gera discussão, existem vídeos, relatos, livros e documentários a respeito. Se você quiser saber um pouquinho mais, eu recomendo você pesquisar porque é muito interessante. Além disso, se você for morador dos Estados Unidos ou estiver visitando
o país e quiser conhecer a história de Roswell, lá na cidade existe agora um museu de ufologia, retratando todos os casos, relatos e tudo mais, tudo ali naquela cidade onde aconteceu. Então é muito interessante, um destino curioso para quem gosta do assunto. Passando para o próximo, esse daqui é o mais famoso de todos, a famosa Área 51. Muitos dizem inclusive que o alienígena lá de Roswell foi levado até essa área para ser estudado, seu corpo, para saber como é que era a vida dele. De acordo com o governo dos Estados Unidos, a Área 51 era um local secreto por conta da Guerra Fria. Eles escondiam informações importantes sobre novos projetos que estavam desenvolvendo com relação à espionagem, com relação a novos caças e tecnologia, que os comunistas não poderiam ficar sabendo, senão eles sairiam na frente também. No entanto, as pessoas não acreditam nessa versão, elas acham que aquela área é secreta por conta do que o governo escondia lá de alienígenas. Diversos relatos existem na internet de discos voadores armazenados na região, de possíveis corpos de aliens, inclusive ex-oficiais que trabalharam por lá também relatam que já viram algumas coisas. Existem até essas fotos famosas aqui de supostos aliens capturados na Área 51. Muitas pessoas pensam que esses aliens estão mais para aqueles inventados pela cultura pop e que se tratariam de algum tipo de fantasia ou coisas conspiratórias. No entanto, outras pessoas já acreditam que sim, esse é um corpo verdadeiro de alienígena. Agora me diz tua opinião, você acha que esse daqui é um corpo de alienígena ou seria uma pessoa fantasiada? Em 2010, 7 ex-funcionários da Força Aérea Americana também relataram ter visto OVNIs durante a sua atuação na Força Aérea entre os anos de 1960 e 1980. Esses oficiais relataram que os OVNIs, pontos vermelhos com aproximadamente 30 metros de diâmetro, estavam pairando sobre zonas nucleares no estado de Montana, em 1967. E quando eles tentaram se aproximar dos OVNIs, todas as armas, tanto dos caças como da região, da base militar, teriam sido desabilitadas de uma só vez, incluindo as armas nucleares. Eles tentavam entrar em contato um com o outro para saber o que estava acontecendo e o seu sistema estava uma bagunça. Depois aquele ponto vermelho sumiu. Até hoje ninguém sabe que OVNI era aquele. E para terminar, em 1997, no estado do Arizona, também nos Estados Unidos, foi relatado por moradores e pelo próprio governador que um OVNI estava pairando a cidade de Phoenix. Fife Smigton, o ex-governador do estado, que atuava na época como governador, relatou 10 anos depois a sua experiência. Disse que viu uma enorme nave em formato de delta pairando pela cidade silenciosamente e que depois ela fugiu em alta velocidade pelas cordilheiras do Arizona. No entanto, a Força Aérea disse que se tratava de explosões, testes militares, enfim. Curioso que até o final dos anos 90 era comum esses relatos. Agora, nos anos 2000, 2010, ficou um pouquinho menos comum, mas nos últimos dias as notícias estão quentes. Queria sua opinião, você acha que OVNIs são realmente seres de outros planetas que estão nos investigando, que estão talvez tentando dominar o mundo, não sei, ou que seriam apenas causas naturais ou espionagem de países com países, coisas do tipo. Então é isso, eu agradeço por você ter ficado até aqui. Se possível, se inscreve aqui no canal, clica no gostei e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E lembrando que eu também posto conteúdo lá no Instagram e lá no TikTok, Luigi Menezes. É só seguir por lá que você sempre vai ter conteúdo todos os dias. É isso, até logo então, um grande abraço, tchau, tchau. Fui!